Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos ao 6º episódio da 6ª temporada do Podjor FC, uma parceria entre a ACESP e o curso de jornalismo da ESPM São Paulo. Eu sou o Fred Júnior, para dividir comigo essa apresentação com um grande convidado, estou ao lado do Felipe Jacobsen, estudante do 4º semestre do curso de jornalismo. Prazer estar com você aí, Felipe, tudo bem? Prazer, Fred. Bom, o nosso convidado de hoje trabalha há mais de 10 anos no Grupo Bandeirantes. Ele é comentarista do Jogo Aberto, criador do canal do YouTube Fala Cap, onde ele compartilha a opinião dele, especialmente sobre o Atlético Paranaense, que é o seu clube do coração. É apresentador do Domingo Esportivo, da Rádio Bandeirantes, e já ganhou o prêmio de melhor apresentador de rádio da ACESP em 2024 e agora em 2025. É um prazer ter você aqui, uma honra, João Paulo Capelanes. Que isso, Felipão. Obrigado, Fredão. Quanto tempo, hein, Fredão? Um pouquinho, né? Ih, rapaz, que bom. Obrigado pelo convite, estou muito feliz. Parabéns pela estrutura aí, pela galera da produção, essa organização maravilhosa. Primeira vez que eu estou aqui nos estúdios da SPM também, nessa parceria com a CESP, e estamos aqui para poder dividir um pouquinho dessa estrada também. Estou com 36 anos, a gente estava até brincando fora do ar. Estou me sentindo com 50, de tanto que a gente faz coisa, mas graças a Deus tem trabalho para poder fazer. Com certeza, isso é o mais importante. Exato. E depois o pessoal tem que fazer você conhecer o estúdio de rádio. O que você vai ver? Eu tô louco, eu tava conversando com o O pessoal. estúdio de rádio aqui é melhor que muita rádio aí, viu, Capelanes? Tenha certeza disso. Eu não viu? tenho dúvida disso. Vamos começar do início da caminhada aqui. A gente vai bater um papo com o Capelanes legal aqui para contar um pouquinho da história dele aqui na caminhada antes de jornalismo e, claro, durante o jornalismo esportivo. Mas você tentou jogar bola, né, Capelanes? Então eu queria que você falasse, ó, base da Portuguesa, Isso. do Azulão do São Caetano. E aí você fez teste na Alemanha, no Munique em 1860. Yes. E chegou a jogar um tempo na Argentina. O que fez deixar de lado esse sonho de jogador profissional aí? Que a gente fala, né, que todo jornalista esportivo é um esportista frustrado. Exatamente. E você comprova a regra. É isso, Capelanes. Pois é, eu tentei jogar bola, hoje eu virei a bola, né? Mas assim, eu tentei realmente jogar futebol. Essa é uma outra regra nossa também. Exatamente, né? Faz parte do jogo. Mas assim, é como toda criança. Eu nunca tive o sonho de ser jornalista esportivo, para deixar bem claro. Até porque na minha família, eu nunca tive nenhuma proximidade com algum jornalista. Nunca. Nenhum tio, nenhum primo distante, nada, ninguém. Ou era da área da saúde, ou não sei o que lá, mas do jornalismo de comunicação, não. Pai da saúde, mãe da saúde, irmã da saúde, cunhado da saúde, todo mundo da saúde. Então, assim, o que aconteceu para poder fazer o resumo do resumo? Meus pais, ao mesmo tempo que sempre permitiram que eu jogasse bola, na base de um time, aí viajava com o time, ir para lá, ir para cá, e depois para a Alemanha, depois para a Argentina, sempre liberaram. Ó, é o seu sonho, você quer jogar futebol, show de bola. Trilha a caminhada, mas não abra mão dos estudos. Infelizmente, isso até hoje, não dá para você unir as duas coisas. Não dá. Não dá. Dificilmente na vida, e não é querer filosofar, mas acho que é o básico, você vai conseguir chegar à excelência em duas situações. Você tem que focar numa coisa só. E eu não conseguia focar 100%. Então, os meus pais, eles permitiam que eu jogasse bola, que eu tinha os contratos ali, que eu tinha minhas obrigações ali, meu salarinho pequenininho ali, mas eles queriam que eu estudasse. E aí eu tinha que estudar automaticamente em algum lugar que tivesse uma mobilidade urbana, pública. Eu tinha que estar perto de um ponto de ônibus, de um metrô. Então, eu meio que unia. Meus pais me colocavam nos colégios bons, porque eles queriam uma educação de qualidade, perto de alguma estação, para que eu pudesse fazer esse corre muitas vezes. Então, assim, não estou reclamando, mas é aquela coisa. Você treina de manhã, à tarde, às vezes estuda à noite. Pô, dia seguinte você está quebrado, morto. Porque, pô, eu tinha que acordar 4h15 da manhã para estar na rua já, para pegar um primeiro ônibus, para depois pegar outro ônibus, para depois pegar o metrô, fazer baldeação, pegar a CPTM, chegar no Engenheiro Goulart, pular muitas vezes o muro que os guardiães não deixavam, a gente tomava umas pancadas deles, senão tinha que dar a volta, pegar uma lotação. Era uma loucura. Mas é bom que dá casca para você. Final das contas, eu estava na Argentina, naquela transição, pô, base, será que vira profissional? Às vezes treinava com o profissional, às vezes ficava na base. Me deu um estralo uma vez, eu estava conversando com um amigo meu, Marcelinho, e esse meu amigo falou assim, cara, entrei na faculdade. Pô, que legal, cara. E eu não tinha finalizado ainda o 3º colegial. Eu não tinha ainda. Porque eu tinha viajado para lá, estava tentando me adaptar com a língua também, por mais que seja muito próximo, você com pouca idade não tá nem aí para isso. E aí me deu um estralo que eu falei, caramba, meu, todo mundo dando uma sequência na vida, todo mundo com um objetivo, e eu aqui nesse chove não molha, eu aqui, você entendeu? Sem muito destino. E aí um dia eu conversei com o clube, e aí, qual que vai ser? Ah, não, a projeção, o próximo ano, a tendência. Eu falei, cara, não trabalho com tendência. Qual que é a fita aí? Eu estou longe do meu país, parei de estudar, não estou fazendo nada, vamos fazer o quê?
Aí eu peguei, como eles não me deram nenhum respaldo, tipo, é isso, eu falei, quer saber, voltar pro Brasil. Voltei pro Brasil, e aí eu cheguei pra minha mãe e falei, e agora? Ela falou assim, agora você tem que se formar. Me formei no 3º colegial, meus amigos já estavam todos fazendo faculdade, alguns inclusive encerrando já, fazendo TCC, o caramba. E aí eu peguei e falei, bom, quero começar uma faculdade agora, o que eu faço? Aí a minha mãe e meu pai, eles me inscreveram em veterinária, porque eu adoro bichinho, adoro animal. Posso ver o animal sofrendo, que eu sofro junto. Você tem algum? Tem um zoológico em casa. É cachorro, é gato, é pássaro. Eu já tive tartaruga, já tive chinchila, já tive diabo em casa, não tem ideia. E teria mais, é que não tem espaço também, né? E custa caro pra caramba. Educação física, porque eu sempre gostei de esporte. E aí a última opção, o jornalismo. Aí eu falei, pô, mãe, mas não gosto muito de ler, não é muito a minha pegada e tal, não sei o quê. Não, mas você pode trabalhar no jornalismo esportivo e piriri pororó. Enfim, entrei nas 3 faculdades porque entrar não é difícil, o difícil é sair. E aí ia começar a veterinária, não me adaptei porque eu vi um bichinho chegando no veterinário e aí a minha irmã é veterinária. E aí eu falei para ela, pô, eu vou sair da faculdade, não tá rolando. Mas você nem começou. Eu falei, mas eu vi um bichinho aqui. Ela falou, mas você tá achando o quê? Que vai fazer carinho nos bichinhos? Claro que não. Saí da veterinária. Ia para educação física, meu pai falou assim, você tem que manjar bastante de corpo, de anatomia, aquela coisa toda. Eu falei, não é comigo também. Eu falei, vou dar uma chance para o jornalismo. E no primeiro ano não curti, mas eu dei aquela perseverada, eu falei, não vou continuar, vou persistir aqui para ver onde vai. E aí foi e me formei. O resumo da ópera, bem resumido, é essa aí. E, cara, na sua trajetória no curso de jornalismo, você começou no Mackenzie, passou pela Metodista. Foi. Mas aí surgiu a oportunidade de você ir para os Estados Unidos jogar bola enquanto estudava. Como é que foi isso para você, essa experiência, que já é desafiadora por si só, você ir para outro país, com uma outra cultura, com uma outra língua, estudar sem saber falar a língua, né? Tem essa também. Tem esse detalhe. E como que você conciliava isso enquanto você jogava bola? E como que você acha que pode ter agregado tudo isso na sua carreira, na sua formação profissional? Vamos lá, o primeiro ano de faculdade eu fiz no Mackenzie, nada contra, mas era um curso novo, não me adaptei. Não me adaptei, porque eu sou um cara mais pilhado, eu quero estar, sabe, na rua, fazendo coisa, mexendo em coisa, mas eu entendo também que aquela geração, desde então até hoje, que é tudo muito rápido. Né? Então, assim, não vou julgar quem está querendo tudo muito rápido, que naquela oportunidade eu queria também coisa muito rápida. Então, eu não me adaptei e falei, não sei se é o jornalismo que eu quero, vamos repensar e etc. E aí eu fui para Metodista. Aí a gente começou a mexer mais em coisa, etc e tal. E eu não queria mais jogar futebol. Realmente não queria, porque eu vivi uma vida inteira, uma infância inteira jogando bola. Uma infância inteira. E aí, no momento que eu entrei na faculdade, qual a primeira coisa que eu pensei? Pô, agora é festinha, mulherada, cervejinha, resenhinha, pá. Vamos jogar um Juca, mais pela Juca, mais pela resenha do que pelo futebol. E no Juca, um cara me viu jogar. E aí, quando acabou o jogo, ele me chamou de canto, você é jogador, né? Eu falei, não, sou cachaceiro aqui, tô com a rapaziada. Não, mas é diferente, vamos conversar. E aí, quando acabou o jogo, o cara pegou meu contato, me ligou e falou, vai ter um período de testes em Itu, em Atibaia, eu quero te levar. E aí tinha Atibaia e Itu. Aí eu fui para Atibaia, passei, aí depois fui para Itu e passei. E aí 3 técnicos americanos vieram falar comigo. E enviaram bolsa de estudo. Eu te dou uma bolsa de 90% para você ir fazer sua faculdade. E eu já estava no meu 3º, quase 4º semestre da facu. E, eu tive que voltar tudo. Porque eles não aceitaram nenhum crédito que eu já tinha feito aqui. Então eu falei, não quero, cara, fazer mais 4 anos de faculdade, já estou aqui quase na metade, voltar tudo, morar de novo fora. E eu não falo nada de inglês, nada, nem oi. O pessoal, quando eu cheguei lá, falou, hi, eu fazia assim, Eu fazia isso aqui, cara, não sabia o que responder. Hi. Hi pra mim é um negócio de Mortal Kombat, não sei. E aí, no final das contas, eu fui, velho. Eu fui, conversei com a minha namorada, hoje minha esposa, minha família na época, vai, pior das hipóteses, faz que nem você fez a vida inteira, não deu certo, você volta, entendeu? Aí eu tive que fazer uma prova chamada TOEFL, que, pra quem não sabe inglês, é um karma, porque, é muito difícil, imagina, a prova difícil para você passar se você não fala a língua. Estudei, e consegui passar. E aí eu fui para lá. Aí eu fiz 6 meses numa faculdade, no Tennessee, Memphis, aí os outros 6 meses eu fiz na Carolina do Norte, perto de Charlotte, e aí depois eu fiz meus últimos 2 anos e meio de faculdade no Missouri, na Central Methodist University. Aí eu comecei a aprender um pouco mais da língua, porque é engraçado, né? Eu gosto sempre de me comunicar com a galera, mas infelizmente, como eu não sabia falar inglês, eu tinha muita dificuldade para falar, não por vergonha, que eu não sabia o que falar. Até os diretores conversavam comigo, mas como é que vai ser? Eu falei, I don't know. Era só que eu falava, I don't know, I have no clue. Era tipo isso. E aí eu andava muito com latino, com espanhol, com mexicano, argentino. Aí que você não vai aprender, né?
É isso. E aí um professor meu, o Dr. Brink, ele foi meu advisor, né, meu conselheiro, e falou, cara, você precisa morar com gente que fala inglês, cara. Senão você não vai aprender nunca. E aí eu peguei, passei a morar com um australiano, depois com um americano, e aí, meu, inglês, de tanto você errar, eles ajudavam pra caramba. Não, aqui tá errado, aqui você usou o verbo errado, aqui você faz assim. E aí você acaba aprendendo e depois, da sequência, eu consegui me formar e aí o resto é história. Aprendeu na marra. Aprendi na marra, mas aprende, velho, aprende. Você vê que tanto jogador aqui que sai, infelizmente, sem conseguir falar português. O cara fica um ano na Rússia e o cara tá falando russo perfeitamente. Então você aprende, velho. Basta também você ter um pouquinho só de vontade também que você se vira, sabe? Porque tem uns também que vão e não aprendem nada, né? Pois é, e tem uns que vão e voltam sem falar português. É verdade, esquece a língua. Cabeleiro, já foi até comentado no início, né? Que você tem um canal no YouTube, o Fala Cap. Né, você fala suas opiniões, né? Principalmente em relação ao Atlético, ao Furacão, seu time do coração. Queria que você falasse dessa ligação com o Atlético Paranaense, porque acho que muita gente ainda pergunta e duvida que você seja um torcedor do Furacão. Porque eu era palmeirense na infância e as pessoas não acreditam. Eu vou fazer, inclusive, em breve, estou falando em primeira mão aqui para vocês, atenção. A minha mãe recentemente faleceu e aí a gente começou a fazer algumas mudanças em casa. Então você começa a pegar muita coisa que você não mexia há décadas, literalmente décadas. Então, a gente, para poder fazer essas mexidas, mudanças, então, começamos a pegar um monte de coisa do armário que estava lá encafifado, não sei quantos anos. E aí, eu achei cartinhas de Natal pro Papai Noel. Caramba. Nossa. Cartinha, eu pedia, assim, pro Papai Noel fusca-bala, sabe aqueles fusquinhas de brincar, de pôr a parede Fricção. e tal. Exatamente. Hoje em dia, nem sei se existe mais esse tipo de coisa. A rapaziada tá toda aqui no telefone. Uma bolinha de futebol, aquelas capotão que batia, ficava a marca da tatuagem da bola. E eu pedia todo ano uma camiseta do Palmeiras. E todo ano meu pai me dava, porque meu pai é palmeirense, meu pai fazia com que eu torcesse pro Palmeiras, né? Só que com 9 anos eu fui para Curitiba, porque eu tenho uma boa parte da família de lá, parte da família da minha mãe é de lá. E aí, numa das festas que minha tia fazia, o carro do meu pai quebrou na estrada. Meu pai tinha uma Scenic velha e na estrada Regis Bittencourt, na época, era toda esburacada. Exato, era a rodovia da morte, né? Então a gente foi para lá, meu, e chegamos em Curitiba com o carro destruído. Lembro até do barulho até hoje que fazia. Assim, o barulho de... Juro, não tinha nem mais mola. Era pá, pá, qualquer coisinha. Meu pai largou o carro lá sei lá, numa esquina, sei lá onde, deixou para consertar, e o carro só ia ficar pronto no domingo. E ele falou, pô, mas do domingo, mas vocês trabalham? Não, a gente faz aqui uma força-tarefa, parará. E aí tinha um jogo do Atlético, no domingo às 4h contra o Malucelli. E minha tia falou, pô, você torce pra quem? Ah, sou palmeirense. Mas palmeirense, onde já se viu? Que não sei o que, vou te levar no estádio. E meu pai me levou 2 vezes no estádio, no Palestra Itália, no antigo. Eu assisti Cruzeiro e Palmeiras, foi 2-2, nunca vou esquecer, 2-2, 2 gols do Alex Alves, que infelizmente faleceu, mas dava aquelas piruetas, a capoeira dele. Pra vitória. Isso. E depois contra o Fluminense. E o Palmeiras empatou. E eu falei, pô, nunca tinha ouvido tanto palavrão na minha vida. E eu lembro até hoje do pessoal xingando o Chico Lang da época. Chico Lang, fiado, exato. Fiado pra ele. E aí ficou isso na minha cabeça. Eu falei, caramba, meu Palmeiras é ruim, não ganha de ninguém, que perigo, parará. Fui um domingo na Arena da Baixada pela primeira vez, o Atlético meteu 5 no Malucelli. E aí eu vi aquelas caveiras, e aí eu vi a torcida, e aí eu peguei e voltei no dia seguinte pro colégio, falando que eu torcia pro time da caveira. E aí a diretora ligou pra minha mãe no mesmo dia. Que coisa fúnebre, seu filho. Eu peguei ele falando que torce pra caveira, onde já se viu, não sei o quê. Aí minha mãe, não, dona fulana, é porque ele explicou a situação. E eu fiquei atleticando, cara. Ganhei camisa, minha tia comprou. Eu ia pro colégio mostrando ela pros amigos, que era uma coisa diferente também, que ninguém, né, torcia ou existia, sabia da existência do Atlético. E desde então, com 9 anos, eu virei atleticano e fiquei. Apesar de acharem que eu sou corintiano. Não era campeão brasileiro, porque eu fui campeão brasileiro em 2001. Quando eu tinha 11 anos, eu virei com 9. E em 2001, eu fui para Curitiba para assistir principalmente aquela semifinal contra o Fluminense, que a gente sai perdendo e o Atlético vira com 3 gols do Alex Mineiro. E as camisetas do Palmeiras, achou também? Cara, eu achei algumas. Inclusive, eu vou postar isso na rede social. Eu tenho uma camiseta comemorativa do Mundial, que o Palmeiras foi jogar contra o United. Uma camisa toda verde. Meu pai comprou 99. No Farol do Morumbi. Meu pai comprou no Farol do Morumbi. Nunca vou esquecer. Parou no semáforo do estádio do Morumbi, que a gente morava lá pertinho. E aí veio um rapaz entregando camisa. Meu pai pegou e comprou. Tem um porco gigante aqui com uma faixa japonesa aqui, um monte de coisa. Eu achei essa camisa, eu vou postar. Tenho ela até hoje. Obviamente que não cabe mais, né? Mas, enfim, tá lá. E agora, o que você acha da gente assistir um trechinho seu que você postou no Fala Cap? Eu já até sei o que é. Não, a gente tá falando do Atlético Paranaense que subiu no último fim de semana e você comentou sobre isso. Vamos dar uma olhada? Vamos olhar. Foi um ano muito estressante, cara. Foi um ano muito estressante, muita coisa aconteceu.
muitas trocas de treinadores, o Atlético à deriva, fadado ao fracasso, como eu falei aqui várias vezes, e a chegada do Odair, o Odair demorou para engrenar, o Atlético demorou a emplacar aquelas 7 vitórias consecutivas, e foi esse gap do Atlético com 7 jogos consecutivos vencendo, que o Furacão subiu, entrou no G4. O Atlético em nenhum momento durante essa Série B, em 38 rodadas, permaneceu no G4, vocês sabem o que eu estou falando. Em nenhum momento se consolidou lá. Tudo bem, Capela, o que importa é o final. Olha só, alguns times, por exemplo, o Goiás, ficou aí o G4 a temporada inteira e agora não subiu. Vocês têm toda a razão, eu concordo com isso. O importante não é como começa, o importante é como termina. Eu tenho uma explicação primeiro porque que a imagem tá ruim, porque o cenário tá ruim. Atenção, jornalistas, não repitam isso em casa. É porque como meu pai tá de mudança também, eles têm 3 gatos e 2 cachorros. O meu, que tá morando lá, que eu tô morando com ele, que eu também tô fazendo minha mudança, e o cachorro dele. E é a única porta da casa que a gente consegue trancar com uma chave que tem, que é a da cozinha. Porque os quartos, você fecha lá, os gatos abrem. Eles pulam na maçaneta e eles abrem. E eles sobem, então eles atrapalham. Eu já tentei fazer 2 vídeos do canal em outros quartos. No meio do negócio, você ouve um barulho. Pá, pá. Aí eu começo a rir, velho. Aí eu perco o raciocínio. Aí aqui eu consigo trancar e o gato não enche o saco, né? Mas enfim. Irmão, eu queria te perguntar, cara, que tipo, como que você avalia a temporada do Atlético Paranaense na Série B esse ano e como que você vê pro ano que vem, como é que você enxerga, como é que você projeta o Atlético Paranaense, como é que você enxergou o desempenho tanto na parte, né, dos jogadores quanto na gestão do time, e no ano que vem, o que você acha que vai rolar ano que vem, na próxima temporada, subindo para a Série A? Dá para ter esperança de um retorno mais competitivo, mais sólido? Sendo bem sério. Ó, eu vou falar bem a verdade. Eu sou meio clubista em rede social para poder tirar onda, também encho o saco, faço muito post para ironizar, mas assim, no canal eu procuro ser o mais sensato possível. Claro que tem os momentos de pico, que você, ganhamos, não sei o que, pode vir Real Madrid e tal, mas de verdade, gente, eu não gostei da Série B do Atlético. Eu achei uma Série B, assim, nem regular. Mas como assim não achou regular e o time subiu? Pessoal, foram 38 rodadas. Em 34 delas, o time ficou fora do G4. Mas no final das contas subiu? Subiu sim. Até porque o nível técnico, na minha avaliação, é muito baixo. Pega aqui a estrutura que o Atlético tem, folha salarial que tem, até os próprios jogadores que tem. Pô, você não conseguiu permanecer boa parte da temporada numa Série B. Você chegou a flertar com Série C em determinado momento, ficou 2 pontos das zonas de rebaixamento para a Série C. Trocando de treinador, gastando errado, gastando mal, sem transparência. Por favor, gente. Então, assim, o meu ponto de vista é o seguinte, eu realmente não acho que o Atlético ele voltará a ser competitivo tão cedo. Não acho. O Atlético chegou a ser competitivo em 2019, conquistando título. Não é porque você não conquista título que você não é competitivo. O Palmeiras pode, por exemplo, terminar a temporada sem ganhar nada. Sim. Mas o Palmeiras foi competitivo a temporada inteira. Faltando 3 rodadas de Campeonato Brasileiro, daria para chegar. O Abel meio que jogou a toalha, mas dava. Mas foi competitivo, sim. Libertadores final, sim. Copa do Brasil deu uma oscilada, mas tudo bem. Final do Paulista, o time foi competitivo. Então não quer dizer que você, por você não ser competitivo, que você obrigatoriamente tem que ganhar, porque só um ganha. Mas o meu ponto de vista é o seguinte, a diretoria do Atlético ela é uma diretoria atrasada. O mundo mudou e eles estagnaram e eles não conseguem perceber esse tipo de coisa. Onde já se viu você ter o melhor emprego no mundo, você é um diretor de futebol que você não dá uma declaração ao torcedor do que está acontecendo. Você é um presidente que se acha dono do clube sem ser SAF e você tem dívidas no clube e você não abre para o torcedor entender qual é o atual cenário. Então esses caras, infelizmente para mim, eles governam para eles trabalham para eles. É muito para eles e pouco para o clube. Eles desrespeitam o torcedor. Eu não vou normalizar e muito menos esquecer que o Petralha mandou a torcida para aquele lugar, para todo mundo, literalmente, de uma arquibancada, de um estádio, de uma torcida apaixonada, que tem uma média de público muito boa, mesmo com ingresso caro em Série B. Então, assim, o Atlético está fadado ao fracasso? Para mim, sim, com essa gestão. Enquanto pessoas novas não chegarem e melhorarem o Atlético atual, para que a gente possa acompanhar a evolução do mundo, porque essa gentalha estagnou, o Atlético talvez seja um time de Série A, Série B, luta contra rebaixamento, voltar a ganhar alguma coisa com expressão, com essa gestão, duvido. Capelanes, você ainda falando do Fala Cap, né, do seu canal no YouTube, você até disse, né, estava narrando eliminatórias da Copa do Mundo, Noruega e Itália, e estava jogando Atlético Paranaense e Ferroviária. Verdade. A Ferroviária acabou caindo, né? Como que funciona isso, né? Assim,
Você consegue separar? Porque isso a gente mais responde, né? Mas chegou a minha vez de perguntar. Sim. Consegue separar o lado torcedor e o lado profissional, essa parte emocional referente ao time do coração? Olha, eu não vou mentir pra você, é uma opinião minha. Eu acho que narrar futebol em rádio é a coisa mais difícil que você tem na profissão. Pra mim, eu chamo de dom. É um dom. De rádio, é um dom. Eu vi... Cara, eu vi algumas pessoas... Talvez você tenha razão. É que eu vi algumas pessoas que... Eu vou dar um exemplo. Renato Rainha. Sim. Pô, o Rainha trabalhou com Rádio Peão, Nativa, Band FM, aquela história toda a vida inteira. O dia que ele teve que narrar, ele pegou, eu vi as anotações dele. Me parece um maluco. Pegou e ele falou assim, cara, eu preciso fazer essa frase, porque ele não manja nada de bola, né? Eu preciso falar essa frase, e eu preciso falar essa expressão, eu preciso citar isso aqui. Então eu vou criar um padrão de narração para que eu possa estar no meu ritmo e tal. E aí ele pegou e adotou e virou Por isso um que eu baita falo, é um narrador. dom que tinha dele escondido. Pois é, pode ser, Fred, você tem razão. Mas esse jogo especificamente, é assim, primeira coisa, já é muito difícil você narrar futebol em rádio, principalmente rádio, que TV, né? Você consegue, cadenciado, pá, distribuir. O rádio, você tem que manter a dicção, né? Uma voz legal, não pode esgarçar, atropelar. Você tem uma turma gigantesca para você rodar, desde o plantonista até o repórter, até os comentaristas, que hoje geralmente são 2 em transmissão. Então, assim, muita gente na cabeça. E aí o que eu fiz? Não vou mentir para vocês, não. O jogo principal que eu estava narrando, até porque você não tem muita semelhança com os jogadores que estão em campo, os caras da Noruega, você conhece um ou outro, né? De tocar na bola. A maior parte você fica, meu Deus, que som que é esse? Jurgson, o não sei o que som. Você vai se virando. E alguns nem tocam na bola pela dificuldade do nome. E os italianos você entende um pouco mais, apesar de vários desconhecidos. E aí eu coloquei o jogo do Atlético embaixo, no laptop. Então eu tava o jogo principal aqui e o laptop aqui. E eu tava, obviamente, focado no meu jogo. Se eu desfocar, eu tô morto. Vou errar a narração, pô, é meu trabalho, meu nome, entendeu? E o jornalista hoje é uma empresa também. Então, assim, eu posso zelar e tem que zelar pelo meu nome e pela credibilidade. Então tava focado. Quando eu girava o placar, né, a bola rola aqui, não sei o que, papá, passava pro plantonista, aí eu dava uma bisunhada para ver como é que tava a parada, entendeu? Às vezes numa falta aí marcada, e aí, Pretzel, como é que tá o jogo? Aí eu olhava aqui, tava prestando atenção no que ele tava falando, mas tava aqui. Mas não vou mentir, quando saiu o gol do Renan Peixoto, eu ainda tava narrando. Saiu o gol, eu tava narrando aqui, aí o plantonista, gol do Atlético, eu peguei, só olhei pra baixo, eu fiz, vem a Itália pela ponta esquerda, levantamento, subiu, fez o corte, aí eu peguei, mas assim, você mantém a parada, mas é difícil separar porque era um momento crucial, se o Atlético não ganha aquele jogo, eu acho que não subiria, então você fica meio que nessa loucura, né, Fredão, você tá ligado, não tem jeito. E aí, Felipe? E bom, semana passada, falando de Copa do Mundo, inclusive, semana passada teve a última data FIFA do ano. E o Brasil ganhou de Senegal por 2-0 com um desempenho bacana. Foi bem mesmo. Foi uma atuação legal, mas empatou com a Tunísia de 1-1, o que decepcionou muitos brasileiros, inclusive eu, porque teve uma atuação que não convenceu, os jogadores errando coisas técnicas que não costumam errar, com dificuldade de quebrar a defesa da Tunísia. Queria saber como é que você avalia o desempenho do Ancelotti, não só nessa data FIFA, mas o trabalho do Ancelotti nesse ano e o quão preparada você acha que está a seleção para a Copa do Mundo ano que vem. Olha, o Ancelotti, se eu não estou equivocado, ele tem 8 jogos comandando a seleção. Se eu não estou errado, aqui são 8 jogos. Se fosse qualquer técnico brasileiro, era madeira, velho. Mas era pau, da imprensa, da torcida. Mas, obviamente, que a gente vai ter e tem que ter paciência. Gente, estamos falando do melhor técnico da atualidade. Assim, na mesma prateleira de Klopp, que não está mais comandando, o Guardiola, e assim vai, entendeu? Desses caras. Sabe, o meu ponto de vista é o seguinte... eu acho só uma contradição muito grande e me dá a impressão que falta gente para poder, talvez, não sei se é o termo certo, correto, para poder falar sobre o Ancelotti, que é um monstro. E quem sou eu tenho a pretensão de saber mais de bola que ele nunca. Mas, gente, ele comete praticamente os mesmos erros dos técnicos anteriores. Pô, desculpa, gente, eu fico indignado com você. Há menos de um ano para a Copa do Mundo. Tudo bem, ele está chegando agora, ele vai ter que preparar uma base. Mas a base, se você for analisar, é praticamente a mesma base da última Copa. Ok, talvez porque a safra seja delicada, a gente não esteja revelando grandes jogadores. Mas assim, as duas laterais, a esquerda e a direita, pô, ele convocou jogadores e ele não colocou os caras para jogar. Ele levou um Vitor Roque, que está voando baixo no Palmeiras, depois de um período de oscilação, principalmente quando ele chegou. E o cara jogou um tempo de 2 jogos. Ah, mas analisa no treino. No treino você não analisa, velho. No treino você não analisa. Uma coisa ou outra, dia a dia, a relação, mas mais no jogo. Comportamental do que... Perfeito. Comportamento, atitude, você entendeu? Até relação, porque é importante você ter um grupo com uma relação legal, entendeu? Não necessariamente amigo, mas o cara que não seja uma máscara, uma perna gigantesca, entendeu? Que esse cara é laranja podre, a gente sabe como é que funciona.
E o cara não joga, levou o Luciano Juba. Não acho que tenha nível para a seleção brasileira o Juba. Não acho. Nem o Paulo Henrique, não acho. Mas a partir do momento que você convocou os caras, põe os caras para jogar. Testa, vamos ver. Daqui a pouco acontece uma zebra, Deus me livre, com o cara que vai ser o titular do lateral direita, talvez o Militão de novo improvisado que não tem outro. Você tem que ter uma outra opção. Você gostou do Militão de lateral? Eu não gosto do Militão de lateral, porque para mim é um zagueiro que joga pela lateral direita. Ele não ataca, não sabe cruzar, não tem qualidade técnica do meio para frente. Ele é um zagueiro bom para poder desarmar. Tudo bem, você tendo o Militão na lateral direita, você dá mais liberdade para os caras subirem. Agora, esse movimento que o Ancelotti fez, o 4-2-4, né? Esse 4-2-4 talvez funcione contra uma Coreia do Sul, talvez funcione contra uma seleção de baixo escalão, sabe? Agora, esse 4-2-4 que ele está testando, acho que falta variação tática. Se você jogar 4-2-4 contra qualquer seleção mediana para cima, é madeira. A gente perde meio campo, porque os atacantes nossos eles não têm características de marcação também, de voltar. O próprio Vini Júnior não tem isso, o Rodrigo dificilmente faz. O Estevão vai ficar se matando para poder marcar, sendo que a qualidade do cara é de atacar. Então eu sou um pouco mais conservador quanto a isso. De novo, estou criticando aqui o Ancelotti? Não, é o melhor nome possível para poder comandar a seleção brasileira. O que eu critico é, às vezes, ele se apegar numa teimosia. Vou dar um exemplo, Richarlison. Todo mundo conhece o futebol do Richarlison, sabemos como ele joga. Ah, mas trabalhou com o Ancelotti no Everton. Ok, ele já sabe como esse cara joga. O brasileiro já sabe. Vamos testar outros nomes. É isso que me incomoda. Então, assim, se fosse qualquer técnico brasileiro que perdesse do Japão, empatasse com a Tunísia, jogasse mal contra o Equador, era madeira. Se fosse qualquer técnico brasileiro que convocasse o cara e não colocasse para jogar, era madeira. Então, com o Ancelotti a gente tem um pezinho mais tranquilo para poder pisar. Mas tem que acelerar, porque a Copa do Mundo já é logo mais. E jogadores como o Casimiro, Bruno Guimarães e o Estevão, que é o que eu quero falar aqui, tem se destacado muito nesse comando do Ancelotti. É mesmo. O Estevão é o artilheiro dessa era Ancelotti, com 5 gols, quase chegando no que o Vini Júnior tem no total, né? 44 jogos. Que ele tem 8 gols, o Vini Júnior. Então, assim, eu queria saber como é que você enxerga essa ascensão do Estevão, tanto na seleção brasileira quanto no Chelsea, que os ingleses já estão apaixonados pelo futebol dele. E você acha que ele pode ser uma peça fundamental para a disputa da Copa do Mundo ano que vem? Ah, cara, eu tô muito feliz. O Estevão, o tempo que ele ficou aqui no Brasil, sempre foi um cara que respeitou muita gente, que tratou sempre as pessoas muito bem, sabe? A família também, aparentemente, me parece, tem uma base por trás que é fundamental para o moleque não achar que, entendeu? Mas assim, eu acho que o Estevão ele pode ser. Talvez ele esteja correndo, furando a fila, talvez. Eu acho que se a seleção brasileira tivesse que ser escalada amanhã para a Copa do Mundo começar, com todos à disposição, nas suas melhores condições físicas, técnicas e psicológicas, emocionais, tudo, eu acho que ele jogaria com o Rafinha, com o Vini, tá? Eu acho que esses dois seriam os titulares, talvez o Estevão correndo por fora. Não sei se ele abre mão do Rodrigo, uma vez que o Neymar dificilmente vai para a Copa, pelo menos do meu ponto de vista, e colocar um centroavante, que aí tem que ver o que ele quer, se é Matheus Cunha, se é João Pedro, se é Vitor Roque, seja lá quem for. Então, assim, o Estevão, tomara. Agora, o Estevão, se eu não estou equivocado, ele não tem 19 anos ainda. Já chegou a fazer? Não, tem 18, vai fazer 19. Então, não tem nem 19 anos. Você jogar a responsabilidade, o peso de uma Copa do Mundo, de um país inteiro que não ganha mais de 2 décadas, uma Copa do Mundo que a gente não chega nem na final, em cima de um moleque que está sendo preparado talvez para outra Copa do Mundo, sei, talvez ele tenha cancha para poder resolver alguns jogos para o Brasil, talvez. Mas a gente gosta de caçar bruxa, muitas vezes quando não dá certo. Então o meu medo é só que joguem a pressão em cima de um moleque que, assim, ele tá nem preparado para ser homem ainda. Né? O cara está se conhecendo ainda na maioridade. E jogar o peso de um Brasil inteiro nas costas de um jovem, eu acho que é uma sacanagem, uma covardia gigantesca. O Ancelotti até comentou sobre isso, porque ele teve a responsa de pegar para bater o pênalti contra a Tunísia. Que deveria ter batido. E aí, o segundo, o Ancelotti chegou a comentar que eu falei pro Paquetá bater, para mandarem o Paquetá bater, porque eu não queria botar toda a pressão no Estevão. Mas esse é um brasileiro que faz isso. Mais um ponto. Um técnico brasileiro que faz isso. Nossa senhora, ele não sobrevive o dia seguinte com a imprensa. Entendeu? É mais um ponto aí. Que se fosse qualquer técnico brasileiro, era madeira, velho. Mas como foi o Ancelotti, mas ele tá... tranquilo. Mas pelo menos ele tava reservou tentando... o garoto. Reservou o garoto, tá bastante chiclete, tá com a batata na boca. Eu acho que o Estevão não tá preparado para bater na pela. E assim vai. Mas pelo menos mostra que ele tá tendo esse cuidado, né? Com tipo a pressão que você comentou. Mas põe um moleque pra jogar, põe um moleque pra sentir um pouco da pressão. Se não sentir a pressão agora é amistoso, quando chegar na Copa do Mundo, a fralda enche, velho. É agora o momento pra você trazer casca pro moleque. Tem veterano que chorou indo, imagina o moleque, pô.
Entendeu? É isso, velho. Exato. Se a gente não pode contar, infelizmente, com o Vini Júnior, que não resolve nada pro Brasil. Se não dá pra contar com o Neymar, no final das contas vão ter que olhar, dá pra contar com quem aqui? Dá pra contar com o Estevão. Vai, Estevão. Tenta assumir a parada. Vai que. Joga nas costas dele e pega e comanda o Brasil aí em bons tempos. Que ele não parece sentir a pressão, né? Então, sentindo o Palmeiras? Cuiabá Man. A gente ouviu muito sobre isso também, né? Porque não faz gol em clássico e tal. Mas, pô, aqui no futebol brasileiro jogou bola, velho. Jogou bola. Com 16, 17 anos, a gente fazia o quê com 16, 17 anos, velho? Pá, pelo amor. Voltando aí à carreira do Capelanes. Capelanes, você entrou em 2014 no Grupo Bandeirantes. 14. Quem abriu as portas foi o Capriotti. Ricardo Capriotti. Grande Ele é o Capriotti. culpado. Ele é o culpado. Ele é o culpado. Tá na conta dele. Isso. Queria que você falasse um pouquinho aí como surgiu essa oportunidade, a relação sua com o Capriotti, como que isso foi evoluindo ao longo dos anos. Grande Ricardo Capriotti. Grande. Assim, sendo bem sincero, não é porque é o meu coordenador, não sei se amanhã eu vou estar trabalhando na Band também, espero que sim, porque eu amo trabalhar nessa casa. Não é demagogia, não, gosto pra caramba. Uma empresa familiar, sabe? Sempre abraçou todo mundo, pelo menos nunca tive problema com ninguém, graças a Deus lá. A minha situação foi a seguinte, em 2014 eu me formo nos Estados Unidos e aí eu fiquei meio que no impasse. Será que eu volto pro Brasil? Será que eu fico por lá? E aí eu fiquei mais ou menos nessa. E quando eu me formei, eu postei no Facebook. Né? Postei, me formei e tal, que é o tubo, né? Aquele chapeuzinho e tal, aquela coisa toda, né? A bata, né? Tal. O chapeuzinho é ótimo. E aí, os professores vão me matar daqui a pouco comigo isso. E aí, o que aconteceu? O Capriotti entrou em contato comigo, porque eu lá nos Estados Unidos, vocês vão dar risada. Um abraço pro Júlio César, que é um cara que tem uma rádio web em Agudos, e ele me conectava por Skype, e aí eu narrava alguns jogos. Naquela época, eu fui no Walmart, comprei um microfone, comprei um amplificador, pluguei no computador, ele me plugava com a linha, colocava uma câmera bem toda pixada e eu tinha que narrar aqui o jogo no amor, sem receber nada. Era mais para poder aprender, para poder testar, para poder tá evoluindo na minha área. E eu gostava muito. E aí eu gravava as narrações e eu mandava pro Capriotti às vezes. E às vezes ele ouvia, não, aqui você tá muito rápido, aqui você tá comendo palavra, aqui você errou a gramática, aqui você errou o português, aqui não sei o que lá. Então ele me dava umas orientadas assim, sabe? Foi muito legal. E ele não Bacana que ele retornou, né? Total. E quando me formei, ele falou, e aí, você vai fazer o quê? Eu falei, cara, talvez eu volte pro Brasil. Se voltar pro Brasil, manda seu currículo aí, vai que pinta alguma coisa. E aí eu entreguei o currículo para ele e demorou um pouquinho para poder aparecer a oportunidade. E eu naquele desespero, porque você tem que trabalhar, o momento de você tentar levantar uma moeda. E aí eu fiz uma entrevista com Ari Aguiar, hoje na ESPN, né? Há décadas por lá. E me tocou muito essa possibilidade, porque era um ramo que você precisava falar inglês bem. E eu, na época, estava falando muito bem, que eu tinha acabado de voltar. E era para trabalhar com pôquer. Para você ser repórter de torneios de pôquer em Las Vegas, aqui. Eu falei, cara, preciso trabalhar, né? O salário era interessante. Falei, para falar inglês, estou sabendo falar. O cara gostou de mim, achei o cara mó gente boa, acho que eu vou abraçar. E na mesma semana o Capriotti me ligou e falou, cara, coincidentemente, um produtor acabou de pedir demissão, Vinícius Mendes. Acabou de pedir demissão, vai trabalhar numa revista. E eu, assim, você não tem experiência, mas estou precisando de um produtor. Eu falei, nossa, na Band? Ele é na Rádio Bandeirantes. Na Rádio Bandeirantes? Dentro. Vambora. E aí eu peguei e liguei pro Ari, mesma semana que eu tava quase fechado contigo, apareceu essa possibilidade, não quero desperdiçar, Band e tal, não sei o quê. Não, imagina, tranquilo, portas abertas aí, foi show a nossa conversa. Eu entrei na Band como produtor e a minha relação com o Capriotti, ela cresceu muito nesse período, né? Porque é um cara que, assim, não tinha porquê ele ouvir as minhas narrações quando eu estava estudando jornalismo nos Estados Unidos. Nós não éramos amigos. Tipo, a gente não tinha praticamente relação alguma. Era uma relação assim, eu sigo ele no Face, ele me segue no Face de volta, eu narro um joguinho outro aqui, mando para ele um trechinho para ver se está legal ou não, o cara me responde falando, né, melhor aqui, melhor assim, melhor assado. Quando eu volto, ele fala, manda o currículo, vai que pinta algo. E pintou. Então, assim, eu vou falar o que desse sujeito? E assim, como coordenador, não tem nada para falar. Ético, respeitoso, decente, ser humano de primeira categoria, bom caráter, boa índole, bom pai. Eu duvido que alguém da Band tenha uma linha para falar desse cara fora. Eu duvido, coloco a mão no fogo. Eu coloco a mão no fogo por quase ninguém, mas por isso coloco as duas mãos. Da forma de tratar, de novo, caráter, índole, a forma de tratar o jornalismo com as pessoas que estão começando também. Né? Fez isso comigo e faz isso com os estagiários, as pessoas que estão começando, que são recém-formadas. Então, assim, eu tenho uma gratidão eterna por ele. Se não fosse ele, tenho certeza que se não fosse por ele também,
eu não estaria vivendo esse momento que eu estou vivendo hoje, não. Mas duvido. Estaria talvez em outra área, ou talvez tivesse desistido e partido para alguma gol. Eu tava jogando pokerzinho que nem o Neymar lá, né? Naguilinho, pá, cervejinha, pá, um pokerzinho ali, né? Também não era nada mal. E bom, indo para outra etapa importante da sua carreira, eu queria saber um pouco mais do seu começo no jogo aberto. Porque chegar num programa já consolidado, com várias personalidades Loucura. lá, uma equipe, né, cheia de personalidade. Como é que foi esse começo? O que você lembra desse começo? E como é que você se adaptou? Como é que foi o processo de adaptação ao ritmo e ao clima do programa? Olha, eu vou falar para você o seguinte, eu vou contar essa história de maneira rápida, porque assim, eu lembro de cada detalhe. Que, o que aconteceu? Eu estava na rádio, eu entrei como produtor, aí você vai fazendo, né, Fred? Você sabe como é que é. Você vira produtor, você vira coordenador aqui dos programas e tal, aí depois você começa a fazer boletim, você vira repórter. Reprodutor, né? Que é repórter com produtor. Exatamente. Não, até hoje, eu nunca vou deixar de ser produtor. Marco entrevista também, edito meu material, penso na programação, nunca vou deixar. Nunca vou deixar de ser repórter também, por mais que eu não seja mais exercente. Você nunca deixa de fazer as coisas, Zé. Ah, não, eu sou só apresentador. Ah, que marra gigantesca, é pretensão, velho. Vai fazer as outras coisas também que você sabe fazer, entendeu? A não ser que você seja o Milton Neves da vida, aí beleza, né? Mas não é o caso. Então, o meu ponto de vista foi o seguinte, eu estava como setorista já da rádio e algumas televisões me convidavam para fazer programas. Eu fui na ESPN, eu fui na Fox, eu fui no Band Esportes. Eu comecei em canais muito legais. Por quê? Porque eu fazia algumas perguntas na cabeça de muita gente provocativas, irônicas, nas coletivas, sempre respeitosas. Às vezes virava o fio também, que faz parte do debate, mas nada absurdo também. Fica com mimimi. Você joga pedra na coletiva, você recebe pedrada. E eu nunca tive mimimi. Me deu porrada porque talvez eu tenha dado o espaço para tomar. Mas vou debater também. E assim vai. Por mais que eu acho que coletiva não seja lugar de debate. Sim. Mas às vezes, velho, às vezes vira o fio, você dá uma canelada ali, acontece. E aí eu comecei a fazer os programas, a Esporte Interativo também. E aí o pessoal da Band chegou para mim, e eu cheguei primeiro, e falei assim, pô, pessoal, posso gravar uns boletins para TV? Tem como? Boletins para o Esporte Total, programa do Fernandinho na madrugada. Meter a cara na TV, né? Você pedir para trabalhar mesmo. Não quero que me pague nada, eu quero poder, se tiver um espaço, quero passar por cima de ninguém. Mas se houver um espaço aí para poder fazer um boletim sobre qualquer assunto, tô dentro. E aí falaram para mim, não, começa a gravar pro Esporte Total. Aí eu comecei, o Fernandinho, um abraço para você. Todo dia, boletim. Entrava na madrugada, eu ficava de madrugada esperando para me ver lá, até dormir. Aí às vezes eu perdia, acordava, 4 da manhã com o programa já passando série, né? Ou outras coisas na madrugada. Eu, meu Deus, desligado. E aí eu comecei a fazer esses boletins, aí depois, Capê, consegue gravar um boletim pro Donos da Bola? Consigo. Consegue gravar um boletim pro Jogo Aberto? Consigo. Consegue gravar um boletim pro Band Esportes? Consigo. Vamos gravar, vamos lá. E eu fazia sempre gravado. Aí um dia, eu tava assistindo Champions League, uma cena maravilhosa, deitado, parecendo um pachazão no sofá, sem camisa, tomando um copo de refrigerante, brigadeiro na mão esquerda e vendo Champions League. Tô com o meu telefone, número desconhecido. Peguei. Alô? Ô, Capelanes, beleza? Opa, quem fala? Ô, Charles. Opa, de onde? Charles, diretor do Jogo Aberto. Ô, meu garoto, tudo bom? Tudo bem, beleza? Diga lá. Você consegue fazer o programa amanhã? Era quinta-feira. Você consegue fazer o programa amanhã? Eu, consigo. Mas assim, consigo. Aí ele falou, tá bom. Beleza? Eu, sim. De onde? Não, aqui do estúdio. Oi? Eu falei, mas não é boletim? Ele, não, fazer o programa aqui sentado. Eu, não, irmão, sentado onde? Ele sentado no estúdio com a Renata, com o Denilson. Peraí, levantei da cadeira assim, pus eu fiz eu sentado na cadeira. Você não faz o Neto de vez em quando? Eu falei, sim. Então, aqui também, para você pegar e sentar e debater com o Denilson, com o Chico, com o fulano, com o ciclano, com a Renata. Nossa, irmão, você tá brincando. Isso é trote. Eu peguei e falei, isso é sacanagem. O que tá falando, velho? Não, cara, tá de brincadeira? Você quer? Eu falei, eu quero. Então tá, 11h40 aqui no estúdio. Aí eu peguei, você não dorme, né? Você não dorme. Eu falei, que isso, cara, Renata fã, meu Deus, que loucura, velho. E eu fiquei em choque. Eu falei, o que eu fiz, né? Porque eu tava indo, uma vez, 2 vezes por semana no Neto, e olha lá, geralmente era uma vez por semana, tinha semana que não tinha semana que tinha 2. Era meio assim... Pô, cara, aí eu peguei, fui no dia seguinte, me troquei, fui na maquiagem, pus roupa, arrumei cabelo, não sei o quê. Cheguei de fralda cheia no programa, velho. Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar, cara? O que eles querem comigo aqui, malandro? Aí eu peguei, cheguei no estúdio, 11h40, tava lá, porque o debate começa meio-dia. Aí a Renata chamou um break,
E eu tava sentadinho assim no bastidor, esperando, né? Quietinho, assim, né? Ninguém me nota, tal. Cumprimentar a galera do bastidor. E aí depois veio a Renata no comercial. E o Denilson já me conhecia da Bradesco Esportes e tal. Aí, salve o Capela! E aí, show, beleza? Não sei o que, beleza. Aí a Renata veio, sentou do meu lado, tudo bem? Meu, prazer. Eu acho você o máximo. Eu não ouço muito rádio, mas eu já vi seus materiais, suas coisas. Eu acho você demais, com personalidade, autêntico, maluco. Quero que você seja tudo isso aqui. Seja você. Seja você, não tenha medo de falar, pode debater, pode interromper, faz o que você quiser, o programa é teu. Cara, isso me deu um alívio. Fiz, nossa, agora eu posso trocar fralda, vai ficar limpinho, agora tá tranquilo, agora tá cegado. E aí começou o programa e a galera pegou, nunca vou esquecer isso, a Renata pegou, hoje estamos aqui com o Chico, hoje estamos aqui com o Everton, hoje estamos aqui com fulano, com ciclano, e hoje pela primeira vez nós temos aqui um, não sei o que, da Rádio Bandeirantes, repórter, apresentador da Rádio Bandeirantes, João Paulo Capelanes, aí, peguei, gente, que prazer estar aqui, obrigado, não sei o quê. Aí, bom, Capelanes, eu vou começar contigo. O Inter é o líder do Campeonato Brasileiro, naquela época era, né? É o líder do Campeonato Brasileiro. O que você tá achando do Inter, né? Foi daquele jeito. Aí eu peguei, cara, na primeira frase do programa da história, eu peguei e falei assim: olha, eu já vi cavalo preto, já vi cavalo marrom, agora eu tô vendo um belo de um cavalo colorado paraguaio na minha frente. Nossa. Porra, meu. Primeiro. Aí acabou. Aí ela ficou sem jeito. Mano, a câmera foca na cara dela, fica assim, ó. Aí os caras, que? Denilson já levantou, chutou cadeira. Irmão, você acabou de chegar, você tá louco, cara. Agora, também quero que se dane, já peguei, não sei o quê. Aí acabou o programa, ela falou, meu, cara, é isso. Jamais alguém falaria isso, é isso que eu quero, que você não tenha rabo preso, medo aqui é brincadeira, é entretenimento. Vai ter um momento de falar sério também. E aí eu comecei a fazer toda sexta-feira. Que eu era meio que tipo folguista, alguém folgava de sexta, eu ia lá toda sexta. Aí na quarta, sexta seguida, um dia acabou o programa, ela, meu, por que você só vem de sexta? Eu falei, que é quando pedem pra eu vir, né? Vou ficar pedindo, posso vir? Não, pedindo pra eu vir, eu vou. Não, vou falar com o pessoal, você pode vir todo dia? Eu, posso. Bora, você pode fazer rua, que você também gosta, e aqui no estúdio de vez em quando. Falei, tô dentro, velho, o que precisar. Aí eu comecei segunda, e aí eu alterno, né? Tipo assim, depende da pauta. Hoje é Palmeiras, hoje é o Corinthians, hoje é estúdio, né? Então, assim, e desde então, já assim há 5 anos. Caramba, 5 anos, passa rápido, loucura, né, cara? Olha isso, eu tava lá de boa, deitadão, vendo o Champions, toca o telefone, quer colar? Colei e fiquei. Era qual o jogo da Champions? Era o jogo do Real Madrid, velho. Real Madrid contra qualquer porcaria aí, não sei o quê. Tava uma massa pro Real. Aí foi isso. E Capelanes, aí você tá marcado nesses 5 anos da parte, a gente pode falar, claro, tem a parte séria, mas a parte engraçada, né? As tiradas, as coisas engraçadas que acontecem no jogo aberto, tem muito da sua participação. Então aproveitar, a gente vai ver um trecho aí da sua participação no jogo aberto. Vamos ver que loucura a gente fez aí, ó. Olha ela, ai, não. Ela já... Ih, que isso? Mais um ano e o Corinthians tá lascado. Chegou na Conmebol, o acesso foi negado. Daquele jeito que o Ronaldo tanto chora. Pré-Libertadores, mas o vexame caiu fora. Tudo bem, um ano vai, o outro vem. Tradição não se compra, ela se tem. E o Ronaldo tá chorando igual ninguém. Tchau, tchau, tchau. Tomou um baile lindo lá em Guayaquil. E o Memphis onde tava ninguém viu. Na pré-Libertadores mais uma vez você caiu. Tchau, 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 tchau. Ai, meu Deus do céu. Como corintiano é sacanagem. Cara, é brincadeira, velho. Assim, sabe o que é o mais da hora? Durante todo esse período, eu só uma única vez, que eu quase entrei numa confusão. É que assim, você tem que ter muita calma na rua, principalmente, porque, velho, não adianta. Assim, eu tenho muito a perder. Eu nunca fui de briga também, sabe? Discussão. Pra quê? Entendeu? Claro, quando era moleque, briga ali, não sei o que e tal, batendo bola na várzea, mas hoje em dia, velho, as pessoas elas estão muito doentes com o futebol. E o que eu acho que assim, no jogo aberto, tem um momento de fazer a zoeira, de provocar, de ironizar, de zoar 100%. Então, eu acho que assim, as pessoas, a maior parte delas entende o momento que você está zoando, que você está falando sério. Eu nunca, por exemplo, me orgulho muito disso, porque é uma linha muito tênue entre você provocar e o desrespeito. Eu nunca, por exemplo, recebi uma reclamação, um comunicado oficial de algum clube, uma nota oficial de alguém achando que, isso aqui ele arranhou a imagem da instituição ou fez isso para provocar. Não. Sempre foi, tipo, muito que o torcedor fica bravo. Pô, tava no meu time, não sei o quê, mas tipo, nunca vira o fio para falta de respeito.
entendeu? E tem que trabalhar em cima disso. E eu na rua vejo o carinho do povo. Você tá na frente do CT do Palmeiras, os caras, Capela, não sei o que, pô, fala mal do Palmeiras, você quer Verdão, pô, tamo junto, não sei o que, o cara vem, tira uma foto, pô, não sei o que, mas eu te xinguei outro dia, mas pô, você é gente boa. São Paulo é a mesma coisa, que eu mais provoco é o São Paulo, porque tem 3 São Paulinos no programa. Então é madeira nos 3, não tem jeito, entendeu? E assim funciona. E a única vez que eu quase, não sei o que, foi uma vez lá na frente do Allianz Parque, que um cara da Mancha tava lá vendo o programa, veio, e ele veio, tipo, de longe xingando, o que você tá fazendo aqui? Vai embora daqui, que não sei o quê. E eu tava pronto pra entrar no ar, esperando, porque eu não sei que hora você vai me chamar, eu fico aqui, pronto. E eu vi o cara lá do fundo, falei, puta, meu, vai vir um cara encher o saco. Quando ele começou a se aproximar, você fica falando mal do Palmeiras, você não é bem-vindo aqui, que não sei o que lá. Cara, a galera que tava em volta, os palmeirenses que eu ia colocar no ar, que eu ia pôr pra entrevistar, que, meu, é tudo improviso. Cara, às vezes pode falar um palavrão no ar, você tem que... Veja bem, não, já foi, você tem que... E a galera própria mandou o cara embora. Porra, meu, o cara tá aqui fazendo uma resenha com a gente, mas ele é uma, não sei o que lá, tá falando mal da gente mal tempo, vocês não tem que ficar dando moral pra ele. Eu fiz, pô, irmão, tudo certo, velho, Deus te abençoe, é nóis, isso aqui. E a galera então pegou e expulsou o cara, entendeu? Então, assim, vez ou outra, vai acontecer esse tipo de coisa, mas graças a Deus, durante todo esse período, nunca aconteceu de alguém agredir, ou vir pra cima, ou ficar pistola, porque eu acho que a maior parte da galera, no final das coisas, entende do que se trata o programa, entendeu? Essa zoeira faz parte do futebol, né? Que acabou, infelizmente. Hoje em dia não pode fazer mais nada. De novo, eu entendo que a gente precisa evoluir, o mundo mudou, a gente tem que acompanhar a evolução do mundo, ponto. Então, algumas brincadeiras que eu fazia quando moleque não cabem mais hoje. Às vezes eu lamento. Não vou mentir pra vocês. Pô, fazia tanta brincadeira com tanto amigo meu quando era moleque e tal, e hoje em dia não posso mais fazer, porque talvez uma pessoa veja e compre a briga e tal. Beleza. Só que algumas outras coisas o futebol ainda pede para que a gente faça. Entendeu? Eu, pelo menos, penso assim. Gente, vem cá, sem querer, de novo, filosofar. A gente fala de política, guerra, morte, porrada. A gente fala de economia, estamos mortos. A gente fala de segurança, não há. A gente fala de saúde, cada vez mais precária. Pô, se a gente for tratar o futebol como ciência, como a gente trata com seriedade as outras coisas, é melhor a gente pular fora do mundo e fazer outra coisa da vida, velho. Futebol é isso, no final das contas. As pessoas se matarem por futebol. O quão doente um cara tem que ser pra se matar por futebol? A não ser os caras que sugam os clubes, principalmente torcedores organizados, que não gostam do clube. Eles vivem do clube, não para o clube, porque eles ganham dinheiro indiretamente, diretamente da instituição. Então esse cara torce para ele, não para o clube. Então esse cara eu não respeito. E até dirigente que fala que ama o clube também não larga o osso também. Não largo, claro que não. Não, um monte de dirigente que entra pobre, mas sai milionário do clube, né? Uma mágica. É uma delícia. Eu queria também trabalhar em cima dessa mágica aí, seria uma delícia também. Ô, Cabelenes, ainda sobre o ambiente, os bastidores do programa, de que forma os componentes, né? Poxa, a gente tem, né? Agora você... Ulisses... São 10. 10. São 10. É pra lembrar é duro. Nem eu lembro. Eu tenho que pegar o grupo, às vezes, jogo aberto e... esse aqui esqueci. Não, esse aqui tá bom. Tá. E óbvio, né? Por mais que é um clima... Tenta da brincadeira, da discussão, pode ter... Nem todo mundo gosta de todo mundo da mesma forma. Até são pessoas, são seres humanos. Isso. Você acha que, de alguma forma, esse clima que vocês mantêm para o telespectador, é isso que tem interno e isso que pode ser exatamente uma das razões do programa fazer sucesso? Pode ser. Pode ser. Como explicar? Uma ótima pergunta. Eu acho que... Cara, eu vou falar pelo que eu vejo e sinto na rua. A galera se sente abraçada pelo programa, sabe? A gente fala uma linguagem tão popular, uma linguagem que o cara fala no boteco, o cara fala aqui nas rodas de futebol, que é o que a gente faz lá. Às vezes, a gente mesmo, quando termina o programa, nossa, hoje falamos em cima um do outro, aqui, mó loucura, hoje foi mó doideira, hoje não sei o quê. Acontece, tem programa que você fala, pô, isso aqui estouramos, pô, isso aqui, nossa, aqui viajamos, isso aqui, nossa, eu falei uma groselha aqui. Mas, assim, a relação é muito boa. Inclusive, vou até falar um negócio. Ontem, no estúdio, o pessoal cara, assim... sou suspeito para falar. O Denilson, como trabalhava lá, uma vez a gente estava tomando um café lá na Band, no dia que a gente estava fazendo gravações, né, para a sequência da temporada, dos programas, da casa, e o Denilson já estava acertado que ele ia sair. Já tinha acertado tudo, mas profissionalmente estava lá com a gente, fazendo as gravações, tudo bonitinho, lá. E aí o Denilson, eu estava tomando café com ele, assim, ele ficou olhando, assim, sabe, olhando para o horizonte. Aí eu falei, que foi, Dedê? Aí ele tava meio assim, com o olho meio amendoado, sabe? Ele falou assim, porra, velho, eu não sei se eu vou achar esse clima de trabalho em outro lugar não, viu? Dificilmente vou. Aí ele falou assim, pô, tava lá hoje com as câmeras, com os produtores na redação, com a galera da maquiagem, com a galera do figurino.
Falei, porra, velho, aqui é muito da hora, né? Aqui a galera, tipo assim, de novo, você não é amigo de todo mundo. Sim. Mas todo mundo se gosta, assim, tipo, tem respeito um pelo outro, troca ideia, sabe, cumprimenta, dá bom dia. Que acho que a melhor coisa do mundo, você tá num ambiente que você dá bom dia, o cara não olha pra tua cara. Sabe, porta pra pessoa, a pessoa não fala um obrigado, sabe? E lá, velho, essa relação que a gente tem, que é duradoura até hoje. Dedê saiu, mas vira e mexe, eu colo em casa fazer uma feijuca, fazer um sambinha e tal, a gente tá próximo. E eu fiz uma postagem ontem na rede social, isso me machucou um pouco também, viu? Porque eu postei de uma maneira bem, assim, leve, para poder fazer a zoeira do Ulisses derrubando um copo de café. A gente tava no ar, a gente tava ao vivo, aí o Herrera entrou no ar do Palmeiras para dar informação e, cada um tem sua aguinha, tem seu cafezinho, entra um comercial, um merchan, que nem aqui, ó, a gente toma uma água, ninguém é de ferro, toma uma aguinha, toma um café. Putz, o Ulisses pegou o café dele, cara, bateu e derrubou o café na perna e no chão. E o Ulisses, todo estrambelhado, pegou um pano que o Ronaldo jogou e ele ficou limpando com o pé. E o doutor, que estava do lado dele, abaixou e limpou rapidinho, né? Porque o Ulisses estava todo preguiçoso, assim, limpando com o pé, todo gordão e tal. E aí o pessoal na rede social, que absurdo, Ulisses, que vergonha, a forma como você tratou, você deveria ter abaixado e tal. Aí eu comecei a olhar os comentários e falei, como é que uma pessoa, tudo bem, pode falar? Pelo em ovo, né, cara? Exato, porque, tipo assim, pergunta para qualquer câmera, pergunta para qualquer pessoa da maquiagem, como é que é o tratamento de todas as pessoas lá. Pergunta, ao invés de pegar, e isso que me incomoda. Hoje em dia as pessoas, elas tiram, vou dar um exemplo. Palmeiras e Flamengo na final da Libertadores. Eu vou falar que o Flamengo vai ganhar. Vamos dar um exemplo. Vai ter palmeirense mau caráter, sem índole. Como uma pessoa pode ter a pretensão de julgar o teu caráter, tua índole, tua educação por uma opinião por causa de futebol, cara? Como uma pessoa pode ter a pretensão de falar se aquela pessoa trata os outros bem por causa de um vídeo que ela tá toda ferrada, cheia de café na calça e, um caos ao vivo? Ou seja, o que era o que você queria mostrar não foi o que o cara entendeu. Né? Exato, mas tipo assim, eu vi alguns comentários e falei, que preguiça, velho. Que preguiça. Então, infelizmente, você tem que lidar com esse tipo de coisa, mas você tem que ter cabeça boa, porque se você for abraçar todas as pancadas e críticas, muitas vezes sem fundamentos que chegam pra você, velho, você tá morto, você não vive. A internet não é fácil. Nossa, velho, meu Deus. Mas agora eu quero puxar outra experiência profissional sua, porque a gente sabe da sua trajetória, sua longa trajetória na narração de rádio. Você também já teve a oportunidade de narrar a Sul-Americana, Libertadores, para Paramount Plus, no audiovisual. Você até comentou isso um pouco mais cedo no programa, sobre essa diferença. Quais são as principais diferenças entre narrar para o audiovisual e narrar para rádio? E como que você teve que adaptar o seu estilo de narração de rádio para a televisão? Assim, é uma coisa meio óbvia que eu vou falar, mas é ritmo, né? Comparar o rádio com a TV, ritmo, questão bem óbvia. Você vai ter que ter, obviamente, mais repertório. O rádio, o que acontece? O rádio você tem que ter muito repertório, você tem que ter um vocabulário muito grande. Não que na TV não precise, mas, por exemplo, quando você escreve um texto, eu tenho certeza que qualquer professor de faculdade sabe o que eu estou falando aqui. Você escreve um texto, pega o texto de um aluno. Primeira coisa que você vai ver, questão gramatical, se tem coisa errada, repetição de palavras. Cara, o que você faz no texto é o que você tem que, na minha opinião, fazer no ar. Eu não posso ficar... Você está no plantão esportivo, vamos lá. Você tem que passar um plantão esportivo com 10 jogos. Oi, fulano de tal, boa tarde, um abraço para você, para os ouvintes. O Palmeiras mais cedo venceu o Corinthians por 2-0. Já o Inter venceu o Fluminense por 3-0. Venceu já. Venceu não. Venceu, triunfou, ganhou, conquistou. Bateu, conquistou. Você tem que ter sinônimos, você tem que ter vocabulário. Por isso a leitura é importante, para que você possa ampliar. Você que está narrando futebol no rádio, cara, se você ficar repetindo palavra, chega uma hora que fica maçante, chega uma hora que, tipo assim, você não tá nem entendendo o que você tá narrando. Fica no automático. Então, muitas vezes, quando eu tô narrando no rádio, pela ponta esquerda, não, já falei ponta agora, lateral esquerda, domina com a parte lateral do pé, você vai se virando, bico da entrada grande área, você dá um jeito, entendeu? Só que é tudo muito rápido, são milésimos de segundo para você poder. Na televisão, muito mais tranquilo, você utiliza mais, sabe? É uma coisa mais... Dá pra pensar em alguns momentos. Isso, você vai pensando, você usa muito da imagem. Então, assim, eu aprendi isso na faculdade. Aparece um menininho comendo pipoca. Você não precisa também pegar e falar, olha lá, um menino comendo pipoca. Não, as pessoas já estão vendo. Olha lá, que bacana, criança, não sei o quê. Deve estar gostosa essa pipoca. Será que é doce ou salgada? Você consegue fazer alguma coisa mais leve, mais tranquila, entendeu? Mais de entretenimento do que mais de bola, 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 bola. Eu gosto muito de fazer coisa com entretenimento, mas eu entendo que quem está ouvindo futebol no rádio, ele quer o time dele. Então, assim, tem um momento para brincar, só que a maior parte do jogo, tipo, é séria, entendeu?
sabe? Com suas pílulas de humor. Porque se o time dele tá perdendo e você começa a fazer sacanagem, eu como torcedor, vai pro inferno, meu time tá tomando 2-0, você fica zoando, vai pro inferno. Eu mudo de estação. Então eu tento me colocar no lugar do ouvinte, do internauta. Então eu fico sério, tem um momento para fazer uma zoeira? Faz uma zoeira. A televisão, você já faz uma coisa mais tranquila, como eu falei aqui. Pelo menos essa é a grande diferença. Dificuldade, cara, eu narro televisão até hoje, né, em alguns lugares. Eu gosto, mas eu prefiro o rádio. Acho mais dinâmico, mais da hora, mais loucura, mais meu estilo. Então, fazer o quê? Né? Cada um com o seu jeito. E Capelanes, aproveitando, né? O Capelanes que conquistou o Prêmio ACESP em 2024, 2025 agora, melhor apresentador de rádio, certo? Certo. Certíssimo. E, claro, isso mostra, primeiro que, até para o pessoal que está assistindo a gente, quem vota no Prêmio ACESP, né, da nossa ACESP, somos os nossos credenciados da CESP. Os cronistas, os cronistas esportivos do Estado de São Paulo. Então, é uma referência do mercado, do meio, em relação ao trabalho feito. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse destaque que você está tendo no meio da nossa crônica esportiva. E lembrando também que o Pod Hora FC vai estar cobrindo a premiação, dia 15 de dezembro, Museu do Futebol. Vale a pena você acompanhar o Pod Hora FC. Vai acompanhar a premiação, que é muito legal da CESP, que para nós... Cronistas esportivos é um momento também de integração, né? A gente reencontrar muita gente que a gente não vê, encontrar aqueles que a gente vê um pouquinho mais, mas é sempre bacana estar lá presente. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí. Cara, eu não vou mentir pra você. A primeira vez que eu ganhei como repórter. Tá. E aí o Capriotti me ligou, parabéns, você ganhou o prêmio. Eu falei, que prêmio? Eu não tinha a menor ideia, porque eu também sou muito aéreo, muito trabalho, muita coisa na cabeça. Ele falou, não, tem a premiação, Ford ACS. Eu falei, não, isso eu conheço, eu ganhei. Ele ganhou, eu falei, pura, que legal, cara. Eu falei, mas era votação aberta? Meu, perdidinho no pagode. Votação aberta? Não, são os cronistas. E aí eu peguei e falei, caramba, os caras votaram em mim, que legal. Aí eu falei, quem votou? Fiquei na curiosidade de saber quem votou. Caramba. E aí era meio a pandemia, então não teve, infelizmente... a homenagem, a cerimônia presencial, mas recebeu o troféu. Um baita orgulho. E ano passado eu recebi de apresentador. E assim, gente, vou ser bem sincero, eu não sei, Fred, você pode falar com propriedade. Quando a gente está na reportagem, a gente está tanto tempo junto em cobertura, em jogos, em treinos, que muitas vezes, isso minha própria esposa já me falou, em determinado momento da minha carreira, eu passei mais tempo com outras pessoas do que com ela. Verdade. Tipo assim, encontrava mais e ficava mais tempo do meu dia com setoristas, em coberturas, com essas pessoas, do que com ela. E acho que todo mundo passava por isso. E eu acho que a pessoa que vota, ela, além de admirar o seu trabalho, ela te admira como profissional. Porque assim, como em qualquer profissão, tem gente do mal. Como em qualquer profissão, tem gente que puxa tapete. Como em qualquer profissão, tem gente que usa de outros artifícios para conseguir chegar mais rápido em alguns lugares. Isso acontece em qualquer profissão. Então, eu recebi o voto de uma pessoa como melhor apresentador de rádio, mesmo sem saber quem foi que votou, porque tem gente que faz campanha e eu respeito. Sim. Eu não vou ficar na rede social, pessoal, votem não, cara. Quem quiser votar, vota. Entendeu? Eu coloquei os meus votos em pessoas que infelizmente não ganharam. Entendeu? Que são muito capacitadas. E eu acho que isso aí diz mais sobre você como pessoa na área do que como profissional. Porque eu não tenho a pretensão de me achar melhor apresentador de rádio de São Paulo. Não tenho. Eu falo, não, eu sou o melhor apresentador, eu ganhei o troféu, tá aqui, lindo, maravilhoso. Sim. Fiquei feliz? Sim. Estou com orgulho? Sim. Mas não tenho essa pretensão. Mas só de saber que a classe me vê como uma pessoa, acredito eu, educada, decente, correta, que corre, que não é acomodada, que trabalha pra caramba, entendeu? Isso aí pra mim é o maior prêmio que eu poderia receber em toda a minha vida. E isso aí também é um orgulho para as pessoas que estão no meu convívio social. Minha esposa, minha mãe, que tá lá em cima, meu pai, que tá por aqui, minha irmã, meu cunhado, minha sobrinha, e assim vai. Eu levo dessa forma, entendeu? E espero receber novos prêmios, mas sempre adotando a mesma forma de trabalhar. Tratando as pessoas bem, trabalhando com ética, cometendo os meus erros, dando minhas caneladas todo dia também. Tem dias que eu pego e dou uma opinião, falei, nossa, eu falei isso mesmo, eu sou um idiota, entendeu? Acontece, mas de maneira correta, trabalhando, que eu acho que é o mais importante. E aí, filho? E no início do ano, em fevereiro, você assumiu a apresentação do Domingo Esportivo na Rádio Bandeirantes. Uma loucura isso aí. Cara, um programa com uma história de peso na rádio brasileira, esportiva. E o que significou para você receber esse convite de começar a apresentar, assumir a apresentação do Domingo Esportivo? E, cara, foi algo que você planejava, que você queria já, ou foi total surpresa para você? Completamente, mas totalmente.
Assim, gente, para mim o maior da história da comunicação esportiva desse país tem nome e sobrenome. Milton Neves. Trabalhei com o Milton na PAN. O Milton, assim, ele tem os jeitos dele. Fiquei sabendo que deu uma melhorada, porque na PAN o negócio não era fácil. Graças a Deus que melhorou. Vai evoluindo também. Então, o Fred, é que eu acho que assim, essas estrelas, esses figurões, cara, são faz parte do show. Faz parte do show. Faz parte do pacote, entendeu? Mas assim, o Milton Neves, eu, primeiro, nunca tive problema com ele, pelo contrário. Também não. Nunca. O Milton, assim, sempre me tratou com respeito. Eu sempre respeitei. Já fizemos várias brincadeiras entre a gente. Entre algumas que eu falei, caramba, aqui vamos virar o fio. Não. Sempre me tratou, sempre jogou minha bola lá no alto, como repórter. Sempre. Não tenho uma vírgula para falar do Milton Neves. Nada. Nada. Eu não tenho. Também não tenho. Nada. E quando chamado de filho boliviano, inclusive. Não, e quando vem gente falar assim, porque o Milton Neves já trabalhei com ele, eu falei, cara, irmão, cada um teve a sua experiência. Cada um teve o seu rolê, entendeu? Como eu também, cara, graças a Deus, nunca, se eu tivesse que listar alguém que eu tive problema na área, que problema o quê? Já tive confusão, já tive bater boca, não sei o que, puritano. Não, já fechei o tempo, sim, mas nada de, sai na porra. Não, é discussão, tá bom, faz seu trampo, faço o meu e tal, e depois passa uma semana, irmão, pô, tamo junto, é nóis e tal. É isso. O Milton Neves, pra mim, ele é disparado o melhor. Ele é o cara que revolucionou, é o cara que acompanhou essa evolução. Velho, ninguém faz sucesso, dá sorte de 4, 5 décadas de comandar os principais merchants, comerciais, programas, chamar atenção de programas de entrevistados. Todo mundo queria ir no programa do Milton Neves. A grande honraria dessas pessoas era, pô, um dia eu vou estar no estúdio com o Milton Neves apresentando. Hoje em dia a gente não tem mais esse tipo de coisa. Então, para mim, o Milton sempre foi a grande referência. O Milton Neves, na crônica esportiva, ele moldou o meu caráter. Cara, eu cresci assistindo debate-bola. Eu cresci com ele fazendo, velando o Corinthians, não entendeu? No negócio. Eu era criança e vi o negócio. Falei, pô, que da hora, que loucura. Rachava o bico. E no mundo que você não tinha rede social, era aquilo e aquilo. E eu achava o máximo. Então, assim, o Milton, ele revolucionou a comunicação esportiva desse país. Eu trabalhei com ele, mas nunca tive a ideia que um dia eu poderia apresentar o programa dele. Porque, para mim, o Milton ele era inaposentável. Eu falei, irmão, o Milton vai morrer no microfone, ele vai estar no ar, ele vai ter uma síncope aqui, ele vai cair duro. E o Milton, quando ele sai, ele vai fazer as coisinhas dele, a vida dele e tal, e abre esse gap. Só que eu nunca, cara, de verdade, eu nunca deitei a cabeça no travesseiro e falei, cara, o Milton saiu, agora vamos ver qual que é a fita. Não. O Milton saiu, era um repórter que apresentava programas esportivos na Rádio Bandeirantes. Ponto. Com concentração, um esporte notícia internacional, fazia um linha de 3, apresentava o terceiro tempo, muitas vezes que de sábado ele não trabalhava, então eu trabalhava, fazia. Show de bola. E aí eu percebi que a rádio começou a fazer um movimento que ela não queria mais... A rádio ela tem quase 9 décadas. A rádio nunca vai abrir mão dos ouvintes fiéis que estão há 50, 60 anos ouvindo a gente. Nunca vai fazer isso. Só que ela não queria que a gente ficasse tão presa lá. No passado. Que a gente pudesse também falar para esse público mais jovem. Por quê? Porque o rádio virou TV, gostem ou não, virou YouTube. Sim. Hoje em dia o cara consegue ver pelo computador, smartphone, tablet, iPad, seja lá onde for. Qualquer dispositivo móvel que tenha um pouco de internet, ele vai conseguir assistir. Hoje vê nossa cara, hoje vê nossos trejeitos, hoje participa colocando cara também. O ouvinte, ele tem mais ação. Antes era o ouvinte é feito para ouvir. Não, hoje ele interage, participa, informa. O ouvinte está no lugar de uma tragédia, um acidente, passa, faz vídeo, manda pra gente. O cara é um repórter terceirizado praticamente, sem receber. Mas, entendeu? Que ajuda. E aí a rádio me convidou para apresentar. E eu falei, o Domingo Esportivo Bandeirantes, não que eu não tenha capacidade, mas eu falei, caramba, velho, nunca parou para pensar que eu poderia assumir tamanha honraria. Mas qual que é o estilo? Porque você sabe o meu jeitão de fazer e tal, cara. O seu jeito, você gosta da história do futebol também, você vai ficar à vontade para poder falar, entrevistar gente antiga também, mas mais o seu jeito, colocar mais gente para poder participar, abraçar essa galera nesse horário que a gente tem uma audiência muito grande. A ideia é essa. E aí eu comecei a fazer aos pouquinhos e aparentemente eu acho que a gente conseguiu abraçar um formato de fazer o programa, com entrevistas, com debate, com a galera entrando ao vivo, participando, buscando prêmios. A gente fala de futebol de um jeito mais leve.
E acho que é até o entendimento da própria rádio. A partir da 1h da tarde que entra o Concentração. Aí sim o chicote estrala. Que aí fica eu e o Prétio debatendo, entrando repórter, pau em cima do jogo. Mas das 10 à 1 da tarde, uma coisa mais leve, não tem porquê. Vamos até o Allianz Parque. Não tem ninguém no Allianz Parque 10 horas da manhã. Uma coisa mais leve, mais tranquila, entendeu? Uma entrevista ali, uma curiosidade, contar histórias, que hoje em dia é o que o jornalista menos faz. Eu tenho percebido isso. Principalmente, não é nada contra a geração de jornalistas que está vindo aí, que é importante a gente pegar e reformular. Mas é uma geração que quer tudo muito rápido. O cara nem se formou ainda, já quer o microfone, não quer passar pelo processo que nós passamos lá atrás. A cultura esportiva. Isso. Então, hoje em dia, todo mundo tem opinião para tudo. Eu vejo gente recém-formada que já quer dar uma opinião discordando de um Cláudio Zaidan, por exemplo. Eu falei, irmão... Dá uma segurada. Dá uma segurada. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, assim, eu acho que a gente tá pegando uma casca, uma cara e tentando criar essa ideia que é uma rádio Bandeirantes tradicional de 9 décadas, mas consequentemente não vai abrir mão dos antigos e quer abraçar os novos. Ah, tá fazendo tudo para abraçar todo mundo? Não. Quem se sentir abraçado, venha. Quem não sentir, tem uma sequência de outras rádios, uma sequência da programação da própria rádio para você poder se abraçar. E nessa experiência ainda, Capelanes, o que te surpreendeu? O que você falou? Você pensava de um jeito e aconteceu de outro? Pelo contrário, era de um jeito e se tornou outro por causa da participação de você, da sua participação? O que teve? Eu achei que eu ia ser amassado pelos ouvintes. Você achou? Você ficou com medo? Cara, fiquei. Assim, eu nunca tive medo de nada em relação à oportunidade no trabalho. O meu medo era não ter onde trabalhar. Sempre foi esse. Cara, eu acho que assim, quando você não tem o que fazer, aí sim tem que bater o medo. Você fala, caramba, velho, a conta vai chegar, o boleto vai chegar, eu não tenho onde fazer, onde atuar. Mas na profissão, eu sempre quis encarar. Mas eu falei, meu Deus, velho, o Milton saindo... Nossa, o que eu vou falar para o ouvinte? Aí eu sempre falo. Eu cito o Milton direto no programa. Direto, eu cito, não tem problema nenhum, cara. Não tenho vaidade, não. O cara fez história, o cara é minha referência. É claro que a gente vai ficar só em cima dele, mas vez ou outra, algumas expressões, algumas coisas que ele utilizava lá, alguns entrevistados antigos. Ô, Capela, parabéns pelo trabalho. Já participei muito desse programa com o Milton. Foi o Milton melhor. Milton, e realmente é. E aí, quando eu entrei, eu não fui uma cara desconhecida na Rádio Bandeirantes. Eu já estava lá há mais de 10 anos, pô. Eu tô há 12 anos quase na Band. Então, eu tô há mais de 11,5 na Rádio Bandeirantes. Então, assim, não é um choque eu pegar, abrir o Domingo Esportivo. Aí, rapaziada, tudo bem? Bom dia, um abraço aqui. Não é uma voz do além. Quem que é esse cara aí no lugar do Milton? Nossa, volta Milton. Mas, obviamente, que eu falava assim, gente, esse programa, das 10 à 1, eu não tenho pretensão alguma de substituir ninguém. O Milton Neves, para mim, ele sim. Ninguém é insubstituível. Para mim, ele é insubstituível. Ninguém vai fazer o que ele fez. Ninguém vai fazer o que o Milton Neves fez. Ninguém. Pode tentar, pode copiar, ninguém vai se aproximar. Então, eu humildemente falei assim, bom, eu tenho o meu conteúdo, eu tenho o meu entretenimento, eu tenho a minha informação, eu tenho aqui um estilo de apresentar o programa. Então, eu espero que vocês possam gostar desse novo formato. Daqui, sei lá, 20, 30, 40 anos, vai ser a minha vez das pessoas falarem assim, Capela, ó, vamos, né, agora fazer uma outra coisa, vamos colocar, e assim, tá tudo bem, certo? Tá tudo bem, faz parte, é a ordem natural das coisas, entendeu? Pessoas vêm, pessoas vão, pessoas saem, pessoas entram. Então, quando entrei, eu falei, nossa, os ouvintes fiéis do Milton, os miltistas, eles vão me amassar. Então, eu vou pezinho no chão, entender onde eu tô pisando e tentar passar para essa galera que eu não tenho a pretensão de substituir alguém que para mim é insubstituível. Eu tenho só o meu conteúdo para tentar colocar aqui e fazer de tudo para que vocês possam gostar de uma outra forma de passar a notícia, o entretenimento, a informação, a reportagem e assim vai. E aparentemente está dando certo. Não tomei muita pancada não, graças a Deus, pelo menos por enquanto. Bom, muito obrigado, Capelanes. Esse foi o papo de hoje. Eu curti pra caramba. Que legal. Foi uma honra ter você aqui no Pod Jor. É parceria da ACESP com o curso de jornalismo da ISPM São Paulo. Que isso, cara. Eu que agradeço. Obrigado mesmo pelo espaço. E eu espero que vocês possam continuar ouvindo muita gente aí, porque é um trabalho muito legal que vocês fazem. A estrutura é incrível aí com toda a rapaziada. E fazer com que essa molecada, né, essa meninada que tá vindo aí possa abraçar a nossa profissão, cara. Muita gente fala mal do jornalismo esportivo, né? Eu já cansei de ver, de novo, quem sou para dar palestra? Quando a pessoa me chama, vem na faculdade, eu vou, não é palestra, vou conversar com o aluno, porque eu já estive desse lado aqui, entendeu? E eu também já tive 200 dúvidas, como a gente tem até hoje, mesmo trabalhando na profissão. E eu converso muito com os estagiários, eu vejo que muita gente, ela quase sai da faculdade com muita gente falando mal, sabe, do jornalismo esportivo. Cara, é incrível trabalhar com o que a gente trabalha.
É incrível a gente poder contar histórias, é incrível poder dividir o dia a dia com o ouvinte. Não é demagogia, não. É realmente incrível. E eu espero de verdade, do fundo do coração, que eu possa trabalhar até o fim da minha vida, o último suspiro no jornalismo esportivo, e que as pessoas possam abraçar essa profissão que ela é tão incrível, cara. Pô, imagina, é o que a pessoa fala, você ganha para falar de futebol, mas não é só isso. Também é isso, mas não é só isso, né, Ou se não, nossa, o seu trabalho é fácil, você fica dentro do campo assistindo o jogo de graça. Você não viu? Ou tem jogador de futebol que faz isso, né? Pois é. A gente não pode, pô. Valeu, meu capelão. Valeu, gente. Obrigado. A gente fica por aqui. Nos acompanha nas redes sociais, @PodJorFC, no Instagram, no TikTok, no YouTube, basta pesquisar PodJorFC. Nossa equipe de hoje contou com a apresentação do Felipe Jacobsen, eu também, Fred Júnior aqui com vocês, roteiro do Felipe Jacobsen, da Elisa Klosel, do Matheus Silva, a produção da Ana Júlia Pontes, mídias sociais, a Júlia Pérez, Luiz Henrique Costa, a Clara Verdous, cortes e edição, Nicolas Dias, Maria Eduarda Begg, redação Diogo Castro, trabalhos técnicos, o David Jassa, o Afonsos, e a produção da ACESP, o nosso presidente da ACESP, Wagner Prado. E claro, agradecendo a supervisão de conteúdo dos professores Patrícia Rangel e Antônio Rocha Filho. Até a próxima, gente. Um grande abraço a todos.